Pode ser? Muito bem. Eu gostava, se pudesse, os adolescentes não saírem já, ouvirem só esta parte do PowerPoint. Pode ser? Obrigado. Ora, nós, no mês da família, temos estado aqui a promover alguns seminários. Às vezes nós fazemos anúncios e os irmãos escutam, outras vezes não escutam. Para garantir que vocês escutam, vou-vos fazer aqui um pequeno resumo. Relacionamentos e a arte de os construir. Isto não é para vos dar um seminário, só para vos fazer crescer água na boca, porque todos nós lutamos num momento ou noutro com dificuldades, não sabemos o que fazer, sentimos-nos meio perdidos e há sítio onde ir beber. E vocês tinham vontade, com certeza, de descobrir. Podes passar, por favor? Os relacionamentos são vitais para sermos pessoas inteiras e o objetivo destas formações que estamos a fazer é gerar o desejo em nós de nos ligarmos e aprendermos a manter-nos ligados. Mais? Temos que passar isto rápido, senão... O motivo desta formação foi porque aquilo que nós queremos partilhar convosco, na minha experiência pessoal, foi vital para a minha sobrevivência enquanto pessoa, enquanto família, e aquilo que me transforma a mim e aquilo que me alimenta a mim, com certeza que também vos vai alimentar a vocês de alguma maneira. E é isto que nós devíamos compartilhar com as pessoas. Não aquilo que a gente sabe, mas aquilo que nos transforma. Ok? Vamos lá? Mais, por favor? Eu só tenho em inglês as coisas, por isso eu fiz em inglês, mas existe o livro disponível, agora numa versão já não em português do Brasil, que é ótima, mas quando nós temos em português de Portugal, desfrutamos ainda mais. Mais do que um livro, isto ajudou-me a descodificar o que é que se passava comigo e à minha volta. Podem passar? Há 5 linguagens que ele nos apresenta, são as palavras de afirmação, mais, com vários dialetos, palavras de encorajamento, palavras bondosas, palavras humildes, mais, tempo de qualidade, como sermos íntimos, termos conversas fantásticas, fazermos coisas especiais juntos, mais, darmos presentes, por exemplo, presentes, dinheiro, dando-nos a nós mesmos a nossa presença. A outra linguagem, atos de serviço, com imensos dialetos, conforme aquilo que nos der jeito que aconteça. Toque físico, com imensos dialetos também, desde o aperto de mão ao abraço, por aí fora. Há 5 linguagens em que o amor se expressa. Como é que está o teu reservatório do amor? Está em baixo ou está cheio? Quando está cheio, és uma pessoa maravilhosa. Quando está vazio, ficamos impossíveis de aturar. Vamos lá, mais para a frente, por favor. Mantemos o nosso amor aceso, depende do tipo de ligação que construímos, do tipo de comunicação que usamos, do tipo de limites que estabelecemos. Mais? As pessoas que se sentem sem recursos escolhem estratégias defensivas que as conduzem ao afastamento, mesmo das pessoas que elas disseram que amavam e que iam sempre amar. As que têm recursos escolhem estratégias que revelam coragem ao invés do medo e promovem a ligação, independentemente do que os outros fazem. Mais? Então, terminamos aqui. O que é que precisas? Aparece e vais encontrar alguém que precisa do mesmo e que está pronto a crescer, mas que precisa de companhia para a viagem. Vamos crescer juntos? Perceberam o anúncio? Pronto, ok, fantástico. Só mais 2. Mais 2. As ferramentas que nós estamos a utilizar é as 5 linguagens do amor e o outro, mantém o teu amor aceso. São estas. Pronto, já chega. Esperamos por ti. Experimenta aparecer. Não já nesta sexta-feira, porque esta é a Páscoa e temos muito que celebrar a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, mas na seguinte vamos encerrar esta turnê de seminários. Então, são muito bem-vindos. Pronto, está feito. Foi fantástico. E isto introduz a mensagem. Porque o Gary Chapman escreveu este livro acerca das 5 linguagens do amor. E isto ajudou-me a perceber porque é que eu estava tão irascível, porque é que eu estava tão intragável, porque é que estava a ser tão difícil para mim lidar com a vida. Porque basicamente na altura eu não me estava a sentir amado. E como não me estava a sentir amado, valorizado e por aí fora, então a minha capacidade de amar de volta, ou de amar, estava comprometida. Porque quando nós chegamos a um nível de subnutrição muito grande, nós não conseguimos pôr-nos de pé, não é? Quando ficamos desidratados, E nós, quando passamos por isso, ficamos sem capacidade de reação positiva. De reação negativa,
só quando a gente morre é que a gente perde a capacidade. Então, mas esta reflexão toda fez-me, ao final de uns meses de maturar isto e de conversar com muitos de vocês acerca destes assuntos, alguns até estranharam, porque eu antes era um tipo assim mais silencioso, passava para alguns de vocês e só dizia a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, como é que estão, mas não tinha assim conversas muito profundas onde eu acabava por comunicar coisas para vos inspirar, eram mais circunstanciais. Epá, tu antes passavas por mim e dizias, agora parece que queres conversar, parece que queres, não sei, parece que queres que eu... Não, é verdade, quero mesmo. Durante muito tempo não sabia como, agora sei, portanto, vou-vos provocar. Estou a ter umas aulas de espanhol e pediram-me para me apresentar. E eu apresentei-me assim. O meu trabalho é provocar as pessoas. Claro que não disse em português. Mi trabajo es provocar las personas. Então passei a ser chamado el pastor provocador. E é assim. E de facto eu acho que quando olhamos para Jesus, ele era provocador. E mais, sempre que nós descobrimos alguma coisa gira, importante, relevante, transformadora, se nós formos olhar para as Escrituras, vamos descobrir uma coisa espetacular. Sabem o que é? Jesus já fazia. Então eu hoje quero-vos convidar a aprenderem com Jesus, a utilizar as linguagens do amor. Então é assim, Deus é amor, vocês sabiam? Deus ama e sabe falar a linguagem que nós entendemos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ora, o mundo é muito grande, é ou não é? Tem montes de pessoas, tem montes de situações, cada pessoa é um mundo, portanto o mundo é um mundo de mundos. Para aqueles que já estão baralhados, é só fazer reset, desligar e voltar a ligar, fica tudo normal outra vez, ok? Só que Jesus não estava a reconciliar consigo o mundo de uma forma fraca, de uma forma débil. Tipo, dizendo que queria, mas mostrando que não queria. Como muitas vezes nós dizemos que amamos e depois mostramos que não amamos. É ou não é? Eu amo-te, mas estou farto de ti. Eu amo-te, mas não tenho pachorra para te aturar. Eu amo-te, mas deixa-me da mão. Hã? Já viram destas coisas acontecendo, não já? Então ele estava a estabelecer um exemplo positivo para nós nos posicionarmos na vida, para vivermos de forma digna, para construirmos uma vida e um futuro, sem cairmos num vazio de um ateísmo, seja ele ideológico ou simplesmente operacional, num vazio de uma religiosidade, num vazio de um legalismo, num vazio de imoralidade. Todos estes locais que eu acabei de referir, estas zonas onde a gente pode recair, são locais tão diversos, mas onde ficamos expostos a apenas diferentes matizes de uma mesma palete. A do vazio, que nos drena a vida, que nos consome, que nos dilacera, que nos esvazia até de nós mesmos. Ele fez-se fraco como nós, para nos mostrar como nós podemos ser fortes sendo fracos. E amou-nos. E amou-nos sem limites, dentro dos limites dele. Os limites de Deus são o respeito, são a justiça, são o amor e coisas deste género. Que se tornam limites que não o limitam. Porque a sabedoria não conhece limites. Jesus é uma MacGyver dos relacionamentos. Tem sempre qualquer coisa lá nos tojos dele para resolver a situação. Porque para Jesus as irregularidades do caminho servem sempre para realçar qualquer coisa que precisava de ser destacada, ou para ser corrigida, ou para ser mesmo realçada, simplesmente valorizada. Será que nós conseguimos ver as 5 linguagens do amor que eu lhe falei? As palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes, os atos de serviço e o toque físico na vida de Jesus? Vamos ver isso. Jesus fala palavras de afirmação. Por exemplo, quando aparece a Josué depois da morte de Moisés. Vocês querem abrir aí em Josué capítulo 1? Diz assim:
Vou só ler os versos específicos, por uma questão de tempo, mas Moisés morreu e Deus aparece a Josué e diz: Moisés, o meu servo, morreu. Leva, pois, o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Já tinham tentado uma vez antes, depois andaram às voltas ali pelo deserto, 40 anos, porque se viram como gafanhotos aos seus próprios olhos diante das dificuldades e acharam que os seus inimigos também os viam como gafanhotos. E isto foi o que os fez andar à deriva 40 anos à toa, ali no meio do nada. E aquilo que nos pode fazer andar à toa, à deriva, dentro das nossas famílias, nos nossos empregos, nos nossos grupos de amigos, porque nos vemos como pessoas sem valor, sem dignidade, sem capacidade, vazios. Não é assim que Deus nos vê. Moisés, meu servo, morreu. Leva, pois, o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te o mesmo que disse a Moisés: todo o sítio onde fores será a terra que pertence a Israel. Em todo lugar que a tua planta do pé pisar, tu tenho dado. E depois põe aqui as fronteiras, eu não vou estar aqui a dar aulas de geografia. Ninguém terá força bastante para se opor a ti enquanto tu viveres. Está a falar para um homem igual a nós, e nem sequer é um homem especial chamado Jesus Cristo. Está a falar para o seu representante que vai levar o seu povo à terra prometida. E reparem, e nós somos os Josués para a vida de alguém. Ou então andamos distraídos. Pode não ser uma nação inteira de 2 milhões ou de não sei quantos milhões, porque isto depois os entendidos divergem sobre qual era o tamanho do povo na altura. Podem não ser 2 milhões, mas pode ser 1, pode ser 2, pode ser uma meia dúzia. Será que temos a capacidade de influenciar alguém? Será que é 1 dúzia? Será que são 50? Será que são 1000? Nós não sabemos. Porquê? Só saberemos quando começarmos a escutar estas palavras de afirmação que Deus nos dá. Quem é que já leu Josué 1 e percebeu que o Espírito Santo estava a comunicar ao seu coração: ninguém terá força bastante para se opor a ti enquanto viveres. Vou ser contigo tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Quem é que já escutou estas palavras do Espírito Santo para si? Não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, pois serás bem sucedido na chefia do meu povo. Não tem que ser o povo todo, pode ser só aquela meia dúzia que a gente tem influência, que estamos a puxar para perto de Deus, que estamos a desafiar para crescerem, para não viverem reféns das coisas que os têm vencido. Este conquistará toda a terra que prometeu aos seus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso e de obedecer literalmente a todas as leis que Moisés te deu. Isto é um problema. É porque nós gostamos sempre de fazer uma paráfrase das leis de Deus. E não tem mal a gente fazer uma paráfrase. A não ser quando Deus nos diz: olha, não gostei muito da tua paráfrase, vai antes pela minha. Porque as paráfrases são as nossas apropriações. A gente tem, por exemplo, assim: Deus é amor. E a gente pode fazer uma paráfrase: olha, Deus ama-me. A mim. Deus ama-te a ti. O que está escrito é que Deus é amor. Mas nós podemos parafrasear e aplicar a nós, aqui e acolá. Mas, quando Deus não quer apontar para mim nem para os outros, quer apontar para Ele, Ele diz: eu sou amor. E aí não vale a pena fazer paráfrases. Porque se Ele quer ser o foco do teu amor, não adianta tu ires amar outra pessoa. Porque importa mais obedecer do que sacrificar, do que esforçarmos e fazermos o que nós achamos que está certo. E quem diz isto para quem quer acertar, ainda mais válido é para quem quer asneirar. É ou não é? Porque nós temos sempre uma paráfrase das coisas onde não acertamos. Não é bem assim, porque... E depois a gente arranja uma maneira de cabermos dentro quando ficamos sempre como o gato escondido. Eu não digo essas coisas do púlpito, vocês é que dizem. Muito bem. Então é assim. Precisas apenas de ser forte e corajoso. Isto é afirmação ou não é? Para obedecer literalmente a todas as leis que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento de cada uma delas, tudo o resto te correrá bem.
Acham que vale a pena? Quem é que gostava que tudo o resto corresse bem? Além de um pequeno esforço que Deus nos pede. Porque é um pequeno esforço. Se tudo corre bem, eu não sei. Por exemplo, se nos disserem assim, olha, tens uma doença e vais morrer dela. Se nos disserem assim, olha, se tu fizeres assim, 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 e seguires esta terapêutica, isso vai desaparecer tudo. Quem é que acha que está disposto a fazer o que a terapêutica diz? Só alguém que esteja ainda mais doente também esteja doente daqui e diga, mas eu quero é morrer. E vou-me entregar. Falta-me coragem de ser eu a tratar do assunto. Tem que ser alguém que esteja doente ou que esteja perturbado. Mas até para isso Deus tem solução. Não é? Mas se nos der uma terapêutica que resolve o nosso assunto, tudo o resto vai correr bem. A gente segue aquela terapêutica e o resto vai ao sítio. Lembra constantemente ao povo estas leis e tu próprio deverás meditar nelas de dia e de noite, para teres a certeza que lhes obedeces integralmente, porque só então terás sucesso. Sim, sê ousado e forte, abandona o medo e a dúvida. Não te deves esquecer de que o Senhor está contigo para onde quer que vás. Isto são palavras de afirmação? Será que Deus sabe encorajar-nos? Sabe valorizar-nos? Sabe pôr-nos assim energizados para aquilo que Ele nos quer dizer? Nos quer ver a fazer? Ora, não se deixem esmagar pela quantidade de coisas que vocês não acertam. Porque o nosso Deus é bondoso, é misericordioso. Ele cobre as nossas transgressões. E lembra-nos só de uma de cada vez. É ou não é? Não é a vossa experiência? Olha, agora vamos tratar desta. Depois, quando a gente acaba de tratar dessa, Ele depois lembra-nos. Mas olha, estou-te a transformar de glória em glória. Estás muito bem. Ele bate umas palmas e depois assim, olha, agora vamos falar desta. E é assim. E temos uma vida inteira para crescer com Ele. É fantástico. Ele não nos esmaga, porque ele não é legalista. Nós tendemos a ser, mas Ele não é. Depois, quando Ele aparece a Gideão no lagar onde ele malhava o trigo, em Juízes, no capítulo 6, aí umas páginas mais à frente, vamos lá? Juízes 6, pode ser? Um dia o anjo do Senhor chegou-se e sentou-se sob o carvalho de Ofrã, na propriedade de Joás, o Abiezerita. O filho de Joás, Gideão, estava a malhar trigo, mas tinha ido fazer isso para o lagar, para se esconder dos medianitas e salvar o grão do vandalismo deles. O anjo dirigiu-se-lhe dizendo, o Senhor é contigo, homem corajoso. Digam lá, o Gideão era corajoso? Eu não sei porque é que a gente diz que ele não é quando Deus diz que é. Pois, vocês estão a perceber? Ele não é corajoso aos seus próprios olhos. Mas a Bíblia diz, o anjo do Senhor, eu acho que o anjo do Senhor ainda sabe mais do que nós. Acho eu. Atenção, eu também confesso que eu tenho dificuldade em ver a coragem dele. Mas eu creio que se o Senhor diz que ele é corajoso, ele é corajoso. E a gente não consegue ver aqui ele ser corajoso. Para nós, coragem é ele. Oh, medianitas, olhem bem para mim, é? Isto é uma provocação. Vou malhar aqui à vossa frente, venham os que vierem que eu dou conta de vocês. Só que isto não é propriamente coragem, isto é Hollywood. E o Gideão não é o Gideão, é o super-homem, é o Capitão América, é um outro super-herói qualquer. E tem que ter uma ajuda de efeitos especiais, porque sozinho ele não dá conta dos medianitas todos. A coragem dele vai se revelar nos textos mais à frente. Mas só se vai revelar porque o Senhor a viu e chamou essa coragem para fora. Como? Através de palavras que o afirmaram. Será que nós poderíamos aprender alguma coisa? Será que podíamos aprender alguma coisa com isso ou não? Se nós queremos ver o melhor uns nos outros, o que é que nós temos que fazer? Temos que chamar para fora o melhor uns dos outros. Temos que nos encorajar. Não temos que, olha, estás com uma borbulha. Olha, estás despenteado. Olha, estás com pouco cabelo. Olha, estás assim, estás assado. Porquê é que a gente realça os defeitos? As imperfeições. Porquê é que nós não realçamos antes
o valor, as qualidades? Porquê é que nós não aprendemos com Deus a olhar para as pessoas? Para que é que estamos sempre a escarafunchar na ferida, onde nós nos sentimos diminuídos? De onde é que vem esta postura? Eu garanto-vos, não foi aprendida com Jesus Cristo. Eu nunca vi Jesus a fazer isto. Houve uma vez que me pareceu ver, e até vamos falar dela mais à frente, mas afinal não era. Era só ele a ludibriar-me. E de facto não era a mim, eram os discípulos dele, porque estava-lhes a ensinar uma lição fantástica. Então vou-vos dizer, olha, eu quero-vos dizer que Jesus não nos diz que nós não valemos nada. Alguns de vocês já estão, mas eu não valho nada, eu não tenho, pronto, não é isso que Deus diz. Ok? Pelo contrário, vocês sabem o que é que Deus diz? Diz que nós somos preciosos. Conseguem se lembrar? Diz que nós fomos comprados por um alto preço. Será verdade? Diz isto mesmo? Vocês já alguma vez compraram um saco do lixo por 1.500 euros? Já ou não? Não, pois não? Quanto é que Deus deu por nós? O seu sangue, verteu o seu sangue. Quanto é que nós valemos? O seu precioso sangue. Então não valemos nada? Digam, tem que responder agora. Somos preciosos. Somos preciosos. Ele diz que nada nos pode separar do seu amor, a não ser nós mesmos. Deixarmos as trevas de formar a ideia que temos de Deus e afastarmos-nos voluntariamente. É ou não é? Isso pode nos separar do amor de Deus. Pode nos levar pelo caminho da apostasia. Mas o caminho para nos afastarmos de Deus chama-se apostasia. Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. Experimentem lá, tocar na menina dos vossos olhos. Experimentem. É só um exercício. É uma ilustração para vocês não se esquecerem. O que é que acontece a Deus quando mexem connosco? Mexem na menina dos seus olhos. O que é que vocês sentiram? Os corajosos. Os obedientes, como disseram ao pastor louco que tem. Pois manda pôr dedos sujos, não desinfetados, no globo ocular. Já não se fazem pastores como antigamente. Mas ainda temos ali um espécime para salvar a honra do convento. Ora, muito bem. Deus não nos diz que o que fazemos não tem valor. Ok? Aqui alguns já estão a discordar de mim, mas eu já vos vou mostrar. Pelo contrário, deposita em nós a maior missão que Ele tem. Missão essa que transmitiu a Adão e a Eva, que era transformar a terra num jardim e encher a terra de gente que se encontra com Deus na hora mais bonita do dia. Que depois reconduziu essa missão em Noé, mas que ele também só conseguiu assegurar parte da tarefa. Também reconduziu para Abraão e ele também conseguiu fazer um bom trabalho lá com o Isaac, mas o resto ficou para trás. Que foi consumada em Jesus, o único que cumpriu cabalmente e que nos considera dignos e capazes de o representar, dando continuidade à sua missão de buscar e salvar o que se havia perdido, estando ligados a Ele. Então, Deus não diz que o que nós fazemos não tem valor. Quando Deus nos diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia, de que é que Ele está a falar? Ele está a falar exclusivamente quanto a esses atos nos poderem salvar do pecado e da condenação. Algo que só o seu precioso sangue pode fazer. Agora, se não valesse nada, ele não dizia ao Gideão, o Senhor é contigo, homem corajoso, vá lá. Josué, leva este povo a entrar. Não, Josué, olha, sai da frente que eu trato do assunto. Tu não és capaz. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso trabalho tem muito valor aos olhos de Deus. Para que é que nós saímos daqui e vamos para a Guiné fazer missão? Por que é que nós pagamos aos nossos missionários para andarem no interior do país? Porquê? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque tem valor. Quando nós, na nossa ânsia
de sermos humildes, em vez de concordarmos com Deus e com o que Ele pensa a nosso respeito, nos desvalorizamos e desvalorizamos o que nós lhe somos capazes de dar, o nosso fraco serviço, entre muitas aspas. Nós estamos a concordar com quem? É com Deus ou é com quem? Custa dizer, não custa? É melhor a gente guardar que é uma humildade, que é a nossa postura. Irmãos, eu lamento imenso, mas nem sempre a gente acerta. Nem eu sempre acerto, mas desta vez estou a acertar. Outra linguagem que Deus fala, que Jesus fala, e que fala muito bem, e que nos devia inspirar, é tempo de qualidade. E o que é tempo de qualidade? É um tempo em que nós damos a nossa atenção sem a dividir com mais nada. É o tempo em que, por exemplo, eu vejo a minha mulher, ela consegue dar melhor tempo de qualidade à nossa bebé do que eu. Eu consigo lhe dar mais quantidade. Ela consegue dar mais qualidade. Porque ela pega na miúda, brinca com ela 10 minutos e ela fica a saber fazer uma coisa nova. Mas ela, quando brinca comigo, repete as que já sabe. Mas também não desaprende, portanto não desvalorizem. Atenção. Eu não apago o que fica lá escrito. Eu já lhe ensinei algumas coisitas. Mas cada vez que sai das mãos dela, sabe fazer uma cena espetacular. E porquê que eu não tive esta ideia? É assim. Jesus passa tempo de qualidade com quem o escolhe e a quem ele escolhe. Vamos abrir em Lucas 19. Quem é que mora lá em Lucas 19? De quem é que é este código postal? Hã? Não sabem? É do Zaqueu. O João sabe. Não sabias? Mas tu fizeste aí uma coisa que aqui pareceu Zaqueu. Eu quero encorajar-te a continuares a balbuciar coisas daí, mas a não desmentir depois, que é para ficares. Estou a brincar. Zaqueu 19. Quando Jesus ia atravessar, verso 1, Jericó, um homem muito rico chamado Zaqueu, que era um chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como ele era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou a uma árvore, junto à estrada, para ver dali. E quando Jesus ia a passar, olhou para cima. Quem é que olhou para cima? Foi Jesus. E vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Zaqueu, estava a pensar em que tu me pagasses ou o almoço ou o jantar. Tempo de qualidade. Ele só queria ver. Estão a ver a ideia? Zaqueu, o que ele queria era ver Jesus. Jesus passou por ele e, ao ver que ele o queria ver, ao perceber que ele queria estar perto, ele disse: Zaqueu, deixa lá daí, vamos lá à tua casa, que eu ouvi dizer que tens uma despensa fixe. Tenho aqui uma tropa para alimentar e tu, como és cobrador de impostos, és capaz de ter lá qualquer coisa. Alguém te deve ter pago em chouriços, em coisas assim. Eles não me comiam chouriços, que eles eram judeus. Só podiam ser alheiras. Ele saltou para o chão e, satisfeito, trouxe Jesus à sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Ora, aqui é que está. Porque cada um na multidão pensou: olha, a minha casa não vai, mas à casa daquele chouriço já vai. É ou não é? Porque nós, aos nossos próprios olhos, somos sempre mais dignos. Mas há bocado não éramos tão humildes. Há bocado éramos. Mas agora, se calhar, já não estamos a ser. Porque nós achamos sempre que somos mais dignos. Que nós é que merecemos as melhores oportunidades. Por acaso a Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram. Se a gente se alegrasse com os aqueles, diz: epá, se Jesus vai à casa daquele chouriço, eu vou mas é arrumar a casa. Ele pode muito bem ir à casa de outro, que sou eu. Estão a ver a ideia? Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Mas não costuma ser esta a nossa postura. Epá, então ele vai. Este Jesus já me está a cheirar a esturro. Vocês acham mal este meu comentário? Parece, não parece? Parece um bocadinho mau. Mas nós, às vezes, é esse o ar que nós damos.
a Jesus, quando Jesus não concorda connosco, quando Jesus não nos aprova e nós estamos cheios das nossas razões, a gente reage. E parece que mostramos a Jesus isso. Que afinal ele é que está errado e que nós é que estamos certos. Nunca vos aconteceu, pois não? Pronto. É só uma partilha minha. A mim já me aconteceu. Às vezes eu acho que sei melhor do que ele o que é que deve acontecer. Depois descubro que não, mas enquanto não descubro, fico na minha. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, espera aí. A multidão ficou descontente. Eu saltei uma frase. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, capaz de se ter lembrado de uma situaçãozita ou outra. Estão a ver? Eu restituirei 4 vezes esse valor. Portanto, ele não podia cobrar sempre a mais, porque senão não podia dar 4 vezes. Ele lá fez as suas contas de cabeça e tal. Isto dá para dar metade, ainda dar 4 vezes cada coisa que eu gamei, e ainda fico assim bem na vida. Bem, Jesus disse: a salvação entrou hoje neste lar. Este homem é filho de Abraão e foi pessoas assim que ia o Filho do Homem vir buscar e salvar. Jesus veio salvar Zaqueus, chouriços destes. Gente que não tem assim muita reputação. Sabem quem é que não tem muita reputação? São as pessoas que assumem os seus erros. Porque aqueles que não assumem os seus erros têm uma reputação espetacular. Pelo menos aos seus próprios olhos. Aos olhos dos outros que se apercebem, nem sempre. Mas há alguns erros a gente comete e os outros não se apercebem. Por isso ainda conseguimos ter mais ou menos uma boa reputaçãozita. Mas Jesus veio salvar aqueles que se humilham. Aqueles que assumem aquilo que precisa de mudar. Ora, podíamos citar aqui no tempo de qualidade conversas com o centurião, com Jairo e a esposa, com a mulher do fluxo de sangue no caminho para a casa deles, com as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E depois a gente não lê porque não está lá escrito, só está lá o episódio das crianças, que a gente até usa aqui na dedicação, mas com certeza aquele, deixai vir a mim as criancinhas. E depois pôs ali as criancinhas, e o que é que aconteceu? Claro que lhes deu um abraço e que esteve ali a brincar com elas. Claro que se deve ter posto ao nível delas, porque não foram os psicólogos agora que descobriram que para falar com uma criança a gente deve ser do tamanho dela. Acho que Jesus já tinha descoberto, porque tudo aquilo que eu tenho visto os psicólogos a descobrir, já Jesus sabia. Não é? Pronto. Mas pronto, sem desprimor para os psicólogos, porque eu por acaso até gosto muito de uma, com a qual casei. Ok? Muito bem. Vemos Jesus dedicar tempo e atenção não dividida, em especial com os seus discípulos. Só para dizer que há uma grande vantagem em sermos discípulos, seguidores de Jesus. Quem é que já descobriu? É que ele dá atenção a toda a gente, mas se nós formos discípulos, bem, sai-nos o joker. Temos um grande trunfo para ter tempo de qualidade com Jesus. Ensinando-os a crescer, ao verem Jesus realizar as obras do Pai, observando-os a realizarem eles as mesmas obras, comendo juntos, até dormindo em casas por onde eles iam passando. Muitas vezes eles faziam festas do pijama. Estão a ver a ideia? Se calhar não era do pijama. Acho que na altura não havia pijama. Se alguma festa era. Eram só festas. Eram cerolas. O pastor sabe disto. O pastor sabe disto. Too much information. Já na semana que antecedeu a sua crucificação, vemos a quantidade de tempo e atenção que Jesus lhes dedicou. Foi ou não foi? Naquela semana que antecedeu a crucificação. No relato de João, nos capítulos 13 a 17, e mesmo no início 18, quando Judas foi pago para revelar aquele local secreto em que Jesus se reunia com os seus discípulos, lá naquele horto junto ao ribeiro de Cedron. Bem, tempo de qualidade, Jesus era pró a falar. E nós? Como é que é? Olha, eu, às vezes, sou uma lágrima. Estou a melhorar um bocadinho, mas consigo ter ali, naquele momento, assim, mas às vezes começo a ficar aflito com outras coisas que me vêm à cabeça e tal. E de antes dava muita manca, agora já estou a conseguir dar menos. Mas nós temos que aprender com quem sabe. E temos Jesus e temos pessoas à nossa volta que sabem. E temos que olhar para elas. Porquê? Porque às vezes nós temos esta dificuldade, olhamos para Jesus, Jesus era perfeito, ele sabia fazer tudo bem. Pensamos que não é para nós, mas ele esvaziou-se daquilo em que ele era diferente de nós para ser igual a nós. Por isso tudo o que ele fazia é imitável.
Tudo o que ele fazia era recorrendo ao mesmo poder de Deus que está disponível para nós. Só que, claro, ele não se distraía tanto quanto nós, não é? Não se deixava aliciar por isto e por aquilo. Por isso era melhor, mais bem sucedido. Que é melhor assim. Jesus também dá presentes. Ele sabe fazer. Sabe amar desta maneira, através de presentes. E eu vou dar só alguns exemplos. Jesus curou, libertou, alimentou, ensinou, esteve presente quando isso era o que mais significado tinha. Visitou quem estava esquecido e longe, como aquela mulher sirofenícia ou cananita, conforme o texto que nós lermos. E eu vou ler este texto em Marcos 7, enquanto vocês abrem, a partir do verso 24, vou-vos dizer qual foi o presente que ele deu a esta mulher. Deu-lhe o presente da sua presença. E às vezes a nossa presença é um presente para as pessoas. É ou não é? Quem que aqui já recebeu um presente recebendo uma visita de alguém? É? Epá! Há uma descoberta a fazer neste capítulo. As pessoas são um presente de Deus. Um presente envenenado às vezes. Não. As pessoas são um presente de Deus. Os filhos são um presente para os pais. Até os que se portam mal. Porque os filhos que se portam mal, normalmente, têm pais que se portam mal como pais. Faz sentido ou não? Depois vocês falam ali com a Bertina, que ela é experiente nisto, e ela dá-vos umas dicas. Carla também tem-me dado umas dicas, não tem funcionado tanto. A Carla tem filhos que se portam mal. Quer dizer que, tanto ela como eu, pronto, estamos a precisar de aprender umas coisas. E é verdade mesmo. Agora, nós podemos trabalhar os assuntos. E nós somos presentes de Deus. Em determinados momentos não se nota as nossas imperfeições. Só se nota a glória que Deus depositou em nós. A imagem e semelhança que nós temos com Ele. E nós somos um presente. É ou não é? Às vezes em momentos difíceis, às vezes em momentos inesperados. Vejam, mas também lhe deu o presente de responder ao pedido que ela lhe dirigiu. Marcos 7, 24. E levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Este é o texto em que me parece que Jesus não se estava a portar muito bem com esta mulher. Este foi um dos textos mais difíceis. Vejam só, uma vez eu estava aqui a ir-me embora, muito descansado, no final de um culto super abençoado, e uma jovem desta igreja começou a atormentar-me e disse-me assim: pastor, Álvaro, eu estava a ler um livro do José Rodrigues dos Santos. Ele pega num texto da Bíblia que a gente conhece, até já ouvimos aqui na igreja. Ele mostra que Jesus também se portou mal com uma mulher. Então, chamou-lhe cadela. Como é que a gente lê aquele texto e consegue ver que Jesus não lhe está a chamar cadela? Porque eu estou a tentar e não consigo. Porque o José Rodrigues dos Santos usou este texto para mostrar que Jesus também teve momentos maus. E eu nem tive tempo de fazer uma oração relâmpago ao céu. Porquê? Porque o Senhor amava tanto aquela jovem que me estava a atormentar, que me deu uma revelação naquele momento, e eu dei-lhe a resposta para a pergunta que eu também tinha. Porque eu não fazia a mínima ideia o que é que lhe havia de responder. Mas ela acabou de fazer a pergunta e instantaneamente eu já sabia. Porquê? Porque é Deus que opera em nós. E nós, ligados a Deus, não estamos limitados ao que somos e ao que sabemos. Ligados a Deus, estamos limitados a Deus. Que é uma limitação um bocadinho diferente da nossa, não é? Porque para Deus, nada é impossível. Vejam só o update que o Senhor fez ao meu sistema operativo. E eu começo a abrir a boca e digo assim: mas olha, o que aconteceu foi que aquela jovem que estava ali diante de Jesus, ela era alguém para quem os discípulos que estavam ao pé de Jesus tinham um imenso preconceito. E então, ela, não era assim que Jesus havia, mas era assim que os discípulos que estavam ao pé de Jesus haviam. Como alguém para quem ele não tinha vindo. Primeiro eram os nossos, primeiro eram os judeus, primeiro eram os da casa. E Jesus primeiro cola só preconceito deles,
E eles até estranham, porque é das primeiras vezes, ou talvez as únicas, que vêem Jesus a fazer isto, a colar-se ao preconceito deles. Bem, finalmente ouço Jesus a dizer alguma coisa com que eu concordo. E de repente, ele humilha esta mulher, porque humilha, puxa a humildade dela. Vocês sabem quando é que nós temos a oportunidade de ser humildes ou não? Só temos a oportunidade de ser humildes quando somos humilhados. O resto não é bem humildade. Humildade é quando nós somos puxados para o local onde a humildade é necessária e a gente a mostra. Ok? Certo? Então Jesus leva esta mulher para o local onde a humildade é necessária e ela deixa-se conduzir por Jesus e diz assim: pois, sim senhor, concorda, é? Concorda, chamou-lhe cachorro e concorda. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ora, vocês ouviram há bocado o pastor a dizer que nós precisávamos de nos humilhar diante de Deus? A mim ninguém me chama cachorro. Vais para casa sem nada, sem o teu presente. Esta mulher, não importou, estava ao pé de Jesus, ele podia dizer o que ele quisesse. E ele cola-se. Ao perceber que aquela mulher tinha estrutura para isso, ele cola-se ao preconceito dos discípulos, ela aguenta-se e ele a seguir diz assim, então lhe disse: por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, porque já o demónio tinha saído. Devia ser um daqueles demónios que não gostava de dormir, não gostava de estar na cama. Há outros que fazem-nos ficar na cama. Mas eu acho engraçado como é que ela reparou que o demónio já tinha saído porque a sua filha estava deitada sobre a cama. Devia ter algumas manifestações engraçadas aquilo. Mas pronto, reparem só. Jesus concedeu àquela mulher o que ela precisava. Mas primeiro cola só o preconceito dos discípulos, que é o nosso preconceito, de que nós somos melhores, nós somos mais importantes do que os incrédulos, nós merecemos mais a atenção de Deus. Porquê? Porque nós damos atenção a Deus, eles não dão. Nós tentamos portar-nos bem, eles nem tentam. Nós isto e não sei o quê, e eles nem isso, nem não sei o quê. Mas depois resolve com mais facilidade alguns problemas nos incrédulos do que em nós crentes. Porquê? Porque nós não somos tão humildes quanto gostávamos e quanto dizemos. Então, Jesus aqui não se portou mal, ok? Foi uma lição aos discípulos. Ele deu presentes alimentando multidões. Pagou o almoço a 4.000 de uma vez, a 5.000 de outras, e ainda sobraram carrinhas cheias de hambúrgueres no final. Não eram hambúrgueres, eram pães e peixes. Jesus abre caminhos onde eles não existem. É um presente que Ele dá. E tantas outras coisas. Olha, sopra a vida sobre os ossos secos. E faz com que ao cheiro das águas, da sua presença, pessoas que estão completamente desidratadas e secas e parece que estão apodrecidas da vida, comecem outra vez viçosas a brotar. Vamos ver a quarta linguagem que Jesus sabia falar muito bem. Jesus falava atos de serviço. Jesus lavou os pés aos discípulos. Eu um dia destes vou trazer umas baciazinhas e vou-vos pregar uma partida. É? Já estão assustados ou não? Eu não vou avisar qual é o dia, que é para vocês terem que arriscar. João 13, dos versos 1 a 11, está os preparativos. Mas eu vou só ler por uma questão de tempo do 12 ao 17. Que já é as consequências dele ter lavado os pés. Ele estava vestido com a sua roupa, tirou, cingiu-se com uma toalha, pegou na baciazinha e fez aquilo que era a tarefa do escravo que menos dignidade tinha, menos estatuto tinha na casa, que era lavar os pés às pessoas que entravam, para elas se sentirem frescas, porque as ruas na altura não eram alcatroadas, os passeios não eram de calçada portuguesa, até porque estamos a falar de Israel, não é? Podia ser só a calçada israelita. Muito bem. Disse-lhes, então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, voltou-se a vestir, tirou a toalha que estava cingido, assentou-se outra vez à mesa, retomou o seu lugar
E disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. O que é lavar os pés uns aos outros, irmãos? Vocês já viram alguém a fazer alguma coisa fora do sítio? Que é para não usar aquelas palavras que a gente não pode usar aqui no púlpito, tipo porqueria. Já viram alguém a fazer asneira ou não? Já? Sabem o que é lavar os pés? Nessa altura. Não é publicar no Novas de Alegria a asneira. O que é? É restaurar a pessoa, é lavar a sujeira que ficou, para que a vergonha não se apodere da pessoa. É cobrir com a nossa dignidade o momento indigno. Estão a ver? Não é ficarmos cúmplices de um crime. Não é. Uma vez eu lembro-me, uma esposa que frequentava aqui a igreja, tinha um marido que se andava a portar muito mal. O marido saiu de casa e andava a viver uma vida louca. E de repente foi atropelado, parece que ia de bicicleta, e foi parar ao hospital. A mulher foi a casa buscar roupas e encontrou lá uma arma dentro de casa. Telefonou-me: Pastor Álvaro, o que é que eu faço com isto? Vocês sabem que eu sou perito em armas. Sabem ou não sabem? Mas por acaso nunca dei um tiro. Nem numa pressão de ar. Se calhar numa feira ou coisa assim. Mas acho que nem isso. Só dei tiros assim de chutes. Para marcar golos. Então vejam. Perante aquilo, o que é que eu digo? Digo assim: olha, tu agora tens uma oportunidade de seres uma mulher espetacular, que é pegas nessa arma, vais ali à ponte 25 de Abril, ponte Vasco da Gama, e mandas para o meio do rio. Tenta ver se não vai ninguém a passar lá em baixo, senão ainda cometes um crime, ok? Ficas cúmplice de qualquer coisa que ele tenha feito. Vais ser uma ganda bacana para ele. Ou então, chamas a polícia e limpas primeiro, que é para não deixar lá as duas impressões digitais, porque não fizeste nada com isso, mas de certeza que lhe mexeste, não foi? Eu mexi, e foi por isso que eu fiquei com medo. Então vá, limpas, vês num filme como é que se faz, vais ao YouTube, apagas os teus vestígios de teres mexido nisso, chamas a polícia e dizes: encontraste isto, para eles levarem e ver se há algum problema ligado àquilo. E aí vais ser tramada para ele. Mas não vais ser cúmplice, mas vais ser amiga dele. Vais ter um amor firme. Por acaso, quando ele acordou do coma, eu estava ao pé dele. Contei-lhe esta história e perguntei-lhe: o que é que achas? Achas que eu estive bem? Ele ficou calado assim, a olhar para mim com um ar assim muito esquisito. Também para quem tinha acordado do coma, o olhar fica sempre um bocadinho esquisito, logo, ao princípio. Mas estava ainda mais esquisito. E disse-me depois no final: não, fizeste bem. E quando ela ligou para a polícia, disse que encontrou aquilo. Não sabia para que era, se ele tinha usado aquilo para fazer alguma coisa, mas ele falava em acabar com a sua própria vida, porque estava tão desagregado. Pronto, deu-lhe assim uma pista, a polícia recolheu aquilo, devolveu a arma ao seu dono e a história daquela arma acabou bem nas mãos de quem ela devia estar, ou da polícia, ou do dono, seja lá como tenha sido. Mas nós precisamos de perceber que quando estamos diante de situações difíceis, não é expondo, não é realçando a vergonha dos atos indignos das pessoas que nós temos esta atitude que vimos em Jesus Cristo, de lavar os pés aos discípulos, de cobrir a indignidade deles. Ao fazer isto, ela livrou o marido de ir para casa e fazer algo mais neira que ele tinha pensado. Estão a ver a ideia? As que já tinha feito, olha. O que não tem remédio, remediado está. Obrigou a assumir responsabilidade, que é o que um homem tem que fazer. Mas aquilo que ainda não tivesse feito, já ficou sem o meio para o fazer. Estão a ver a ideia? Isto é um amor firme. É uma determinação. E Deus quer que a gente tenha atos de serviço assim. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, saltando o verso 16 para o 17,
Bem-aventurados sois se as fizerdes. Cada vez que Jesus salvou alguém da morte, como Barrabás na Páscoa, em Mateus 27. Quando Jesus ressuscitou alguém dos mortos, como a filha de Jairo, lá em Lucas 8. Quando Jesus curou alguém de uma doença, como uma mulher com o fluxo de sangue, ou as lesões físicas do paralítico, do homem com a mão mirrada em Cafarnaum, do cego de nascença, que ele enviou ao tanque de Siloé. Cada vez que Jesus libertou alguém de demónios, como o endemoniado gadareno, ou como a Maria Madalena, de quem expulsou 7 espíritos, ou esta menina, filha da mulher Sirofenícia. Cada vez que Jesus fez qualquer uma destas coisas, Jesus amou essas pessoas através de um ato de serviço, comunicando o amor de Deus através desses atos. Saiu o poder dele para servir e amar essas pessoas. E felizes seremos nós, cada vez que usarmos o nosso poder físico, o nosso poder emocional, as nossas capacidades mentais, ou mesmo o nosso poder e a nossa autoridade espiritual que Deus nos dá para servirmos quem está à nossa volta. Felizes seremos e felizes faremos. Vão sentir-se amadas essas pessoas. E vamos nos sentir amados também, porque Deus faz-nos sentir profundamente amados quando nós praticamos um ato de serviço. E Ele valoriza cada um. Até um copo de água dado a um dos pequeninos não cai num vazio. Sentimos-nos amados por Deus e por quem recebe o amor. A quinta linguagem é que Jesus toca com amor. E as pessoas que precisaram do seu toque tiveram. Eu vou só ler aqui 3 versos em Mateus 8, 1-3. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Monte onde um homem com lepra aproximou-se dele e ajoelhando-se disse: eu sei que se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no intocável e disse-lhe: eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Como já disse, Jesus tocou nas crianças. As pessoas que desejaram tocar para Jesus para expressar o seu amor também tiveram a oportunidade de o fazer. Aquela mulher que derramou o perfume de alabastro nos seus pés, depois de lavar os seus pés com as suas lágrimas e os ter secado com os seus cabelos. Lucas 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Não houve lava-pés, não houve servo, não houve nada. Mas uma mulher levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Vamos agora sonhar um pouco juntos. Como é que seria se nós aprendêssemos a amar como Jesus amava, falando com cada um na linguagem do amor que essa pessoa melhor entende? Já viram como seria lá em casa, com a nossa mulher, com o vosso marido? Porque eu só tenho um marido e é espiritual, chama-se Jesus Cristo. Ele diz-me que eu sou a noiva, eu ainda não entendi essa parte, mas pronto. Lá em casa, como é que seria que se sentiria a nossa mulher? Como é que se sentiria o marido? Não iria andar mais carente, desprotegida, vulnerável, irritadiça, agressiva? Não espingardaria tanto, não seria tão intempestivo e mordaz nos comentários? Teríamos muito mais a sua disponibilidade para ir ao encontro das nossas necessidades. Seríamos e seriam para nós muito menos defensivos e muito mais abertos. E como é que seria com os nossos filhos? Com a atenção que lhes dedicávamos, encheríamos o seu tanque emocional de reservas que os nutririam para não terem que aceder à pressão dos amigos, para fazerem coisas parvas e perigosas, para receberem a sua aprovação e serem recebidos e aceitos no grupo. E como é que seria com os nossos pais? Com os telefonemas e visitas que lhes fazemos, encheríamos o seu tanque emocional de reservas, que os nutriam para o resto do dia ou por dias mesmos. E isto é honrar o nosso pai e a nossa mãe, mandamento que tem promessas fantásticas acopladas. Como é que seria no nosso local de trabalho? Teríamos um chefe a morder muito menos as nossas canelas? Teríamos colegas sem grandes garras para nos passarem a perna? Teríamos empregados muito mais empenhados e sem vontade de ir para outras empresas, por se sentirem com dignidade e valorizados? Como é que seria a nossa sociedade se espalhássemos esta saúde ao invés de contribuirmos para a doença? Pessoalmente, acho que a salvação iria cobrir as nossas ruas. Daí fica este desafio para vocês
tomarem consciência se não são tão competentes quanto gostavam de ser na expressão do vosso amor. E trabalharem nisso, aproximando-se de quem vocês sabem ou descobrirem que está a trabalhar no mesmo assunto. Têm oportunidades criadas por nós aqui na igreja para o fazerem. Tornem-se competentes. Mudem o vosso mundo. Mudem o mundo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã nós viemos aqui para aprender contigo, Deus. Pusemos os nossos olhos em Jesus, o mestre do amor. Alguém que sabia valorizar as pessoas que estavam à sua volta. E que desde a antiguidade até ao dia de hoje continua a fazê-lo e nos deixa esse exemplo. Perdoa-nos quando nós somos mordazes e só realçamos os erros e o que não está bem. E guardamos as palavras de apreciação, Pai, que fazem falta para nutrir as pessoas que estão à nossa volta. Vimos também em Jesus, Ele passar tempo com as pessoas e dar-lhes atenção como elas precisavam para se sentirem escutadas, se sentirem apreciadas, se sentirem valorizadas, se sentirem que tinham ali alguém para eles. Pai, e nós precisamos de aprender isso. E não é nada natural em alguns de nós. Assiste-nos nisso, Deus. Ajuda-nos também a dar presentes, Pai. Mas não a dar só presentes em dinheiro ou presentes. Ajuda-nos a dar presentes até que não nos custem nada, mas que nos façam revelar o amor que temos pelas pessoas, especialmente às pessoas que se sentem valorizadas quando recebem uma lembrança ou um presente. Pai, ajuda-nos a fazer isso, Deus. Ajuda-nos a abrir mão da nossa postura mais defensiva ou até superarmos a timidez, que não é algo que tu valorizes em nós, Deus. É algo que tu nos desafias a vencermos, a superarmos, para sermos corajosos e a caminharmos firmes, espalhando, Pai, este amor que tu nos ensinaste. Pai, ajuda-nos, Deus. E ajuda-nos a dar a nossa presença a essas pessoas, a nossa atenção, Deus. Ajuda-nos a servir quem está à nossa volta, Pai, com equilíbrio, porque ninguém desfocou de Jesus daquilo que era o seu foco. Ninguém o levou a fazer nada para além do que ele queria ter feito, Deus. Ninguém o fez entrar em descompensação, Deus. E às vezes nós, na nossa ânsia de servirmos os outros, nós entramos em desequilíbrio e tiramos de onde não devemos para pôr onde não era necessário, onde até prejudica, Pai. Oramos, Deus, para que tu nos deixes sabedoria nos atos de serviço, Pai. E a não os vivemos com medo, mas vivemos com amor, como vimos em Jesus, Deus. E também, Pai, ensina-nos a tocar, Deus, e a não vivermos limitados pela falta de toque que recebemos. Pai, ou então limitados por sermos pessoas que por tendência tocam de forma desadequada, Pai, de forma em que tentam tirar algo da pessoa, onde acabamos por não sermos pessoas puras nesse toque, Pai. Perdoa-nos, limpa-nos e ensina-nos, Pai, a tocar, Deus, nas pessoas que precisam de ser tocadas, Deus, para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam, Pai, vistas por Ti, Deus, abraçadas por Ti, e dá-nos coragem para ser o Teu abraço, para ser as mãos que tocam, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus, Deus. E oramos também, Pai, para que se a nossa vida tem andado longe de Ti, ou se temos deixado arrefecer o nosso amor, Pai, se temos perdido o nosso amor, se temos tolerado coisas na nossa vida que não devemos tolerar, Pai, ajuda-nos, Deus, e resgata-nos, Pai, e põe-nos de volta no caminho, Pai, focados naquilo que nos pode sarar e aquilo que nos pode levar de volta ao caminho a que Tu nos chamaste, porque Tu nos dás valor e Tu nos investiste de autoridade e de uma missão, um propósito que não merece que a gente desperdice a nossa vida, Pai, e entregue a nossa força aos perversos, Pai, no nome de Jesus, Pai, para a Tua honra e glória. Recebe, Pai, a nossa vida de volta àqueles que já andámos contigo. Recebe a nossa vida daqueles que pela primeira vez estão a sentir atraídos por Jesus Cristo, aquele que se tornou homem e que na cruz, nos deu o maior presente. Na cruz mostrou o tempo de qualidade que tinha para passar connosco. Na cruz afirmou definitivamente que nós valemos e somos preciosos para Ele. E nos afirmou porque na sua cruz nós temos dignidade. Oh, Pai, obrigado porque Ele se predispôs a esse serviço de passar por aquele sofrimento naquela cruz para nos tocar e nos abraçar agora e no Seu reino para todo o sempre. Recebe a nossa vida no nome de Jesus. Amém.
Amém. Ora, se alguém fez esta oração pela primeira vez, deve vir aqui à frente depois para a gente ter uma pequena conversa. Aqueles que querem ser candidatos ao batismo devem inscrever-se com o pastor ou comigo para a gente preparar os materiais e vos dizermos quando vamos arrancar, que vai ser para a semana, num dia que iremos anunciar. E vamos terminar com os parabéns para as pessoas que fizeram anos durante esta semana e terminaremos logo de seguida com a bênção pastoral. Aniversariantes, temos? Esses braços no ar é para vestir os casacos ou é para dizer que fizeram anos? Hein? Pronto, se não há aniversariantes, vamos cantar o desaniversário para todos nós, então. Parabéns a você. Que é uma coincidência espetacular, ninguém ter feito anos esta semana, não é? Então vá, vamos curvar as nossas cabeças para irmos embora. É melhor cantar os parabéns. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Usa, Deus, estas fracas palavras, Deus, que eu consegui entregar, Deus, mas que nas tuas mãos são poderosas, Deus, para nos abençoar, Deus. Deus, e que a tua paz, Pai, que a presença de Jesus Cristo, Deus, e que a comunhão com o Espírito Santo nos resgate de tudo aquilo que nos tens vencido e que nos corrobore de poder para nós levarmos esta vitória a outros, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vocês são uma bênção. Só para dizer que quarta-feira é culto de jovens aqui, ok? Culto dirigido pelos jovens, não é só para jovens. Hein? Sim, é para toda a gente. Eu não consigo perceber daqui. E vai haver um jantar na Páscoa, como houve no Natal, para aquele pessoal sem abrigo, bairro 6 de Maio e arrumadores aqui à volta. Os que se quiserem envolver, falem com a Raquel, tomem as vossas iniciativas. Deus os abençoe, seja uma bênção.